dos hebreus é um homem sem palavras. Não, não é. É um homem com rara dignidade. Mas agora precisam saber, desde o Negueb, passando por Gileade, Vale de Jericó até Zoar, que essa terra tem dono Arão. São terras que foram prometidas por Deus ao nosso povo. A última que tenho para oferecer. Mas olha, como é bela. Mostra o rosto. Não é como a primeira, mas pode satisfazer os senhores. Fique agora com o resumo da novela Os 10 Mandamentos, capítulo de quarta-feira, 12 de julho. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, assim você ajuda o nosso canal a crescer. E no capítulo de hoje, furioso, o rei recebe Josué e pergunta o que seria mais importante do que atender um pedido seu. Josué fica tenso, porém se mantém firme diante do rei. Ele responde dizendo que Moisés ficou cuidando da construção do tabernáculo para o Deus de Israel. Balaque insiste e questiona o porquê Moisés então deu sua palavra e não compareceu. Ainda furioso, Balaque diz que o líder dos hebreus não é um homem de palavra. Josué não gosta e, com um tom alterado, diz que o seu líder é um homem de rara dignidade. Elda percebe o clima tenso entre os dois e interfere. Logo em seguida, Josué é direto e pergunta sobre Jetro e sua família, deixando Elda e Balaque apreensivos. Arão e Moisés conversam sobre o desafio de conquistar as terras de Canaã e o quanto eles terão que lutar. Moisés é firme e diz ao irmão que irão recuperar as terras ainda que seja lutando. De volta a Moabe, Balaque disfarça bem e conta a Josué que o reino foi invadido por inimigos que acabaram matando Menahem. Ele também diz que Jetro conseguiu escapar, mas que pouco tempo depois encontraram seu corpo. Todos ficam chocados com a notícia, enquanto Josué demonstra indignação e exige saber o paradeiro de Adir e das crianças. Balaque continua a mentir e diz que eles fugiram, mas não sabe dizer por qual motivo. Na cidade de Hesbom, Adir está prestes a ser vendida como escrava. No harém, Tânia conta a Betânia que os hebreus chegaram, mas avisa que Moisés e suas irmãs não vieram. Josué se apresenta para Betânia e diz que foi enviado por Moisés. Ele pede a Elda para falar a sós com Betânia, que se surpreende ao saber que eles não se conhecem. Indignado por Moisés não ter comparecido, Balaque xinga os hebreus. O feiticeiro pede que ele veja um lado bom nisso, e diz que se o representante já ficou chocado com a morte do sacerdote, ele não gostaria nem de imaginar se fosse o próprio Moisés. Em seguida, Balaão aconselha que o rei trate muito bem Josué, como se fosse o próprio Moisés, para que ao fim do casamento eles consigam uma aliança com os hebreus. A sós, Betânia confirma toda a história para Josué, mas por dentro sofre por estar mentindo. Josué tenta convencê-la de desistir do casamento, mas Betânia diz que já aceitou o pedido e que não pensa em desistir. Ela ainda fala que o rei a trata muito bem. Ao perceber a insistência de Josué, Betânia explica para o hebreu que precisa ficar para encontrar a filha. Elda e Corá conversam com certa intimidade. Ele dá notícias de Zur e diz que foi por culpa dele que Moisés resolveu mandar alguém até Moabe. A rainha entrega uma recompensa a Corá e vai embora o deixando com a dançarina. Tânia conta à rainha que se interessou por Josué e ela dá força para que ela conquiste o rapaz. Josué encontra com Caleb e diz que conversou com Betânia, mas acredita que ela esteja escondendo algo. Balaque recebe Josué e os demais hebreus na sala do trono, com um grande banquete. Tânia tenta seduzir Josué, que evita olhar para ela. O rei pergunta sobre o evento do Mar Vermelho, e eles confirmam que é tudo verdade. Josué diz que Deus livrou e protegeu seu povo dos inimigos, e fará isso quantas vezes for preciso. Balaão lembra Betânia que ela deve permanecer firme na mentira, e diz que no dia seguinte ao casamento, ela saberá onde está sua filha. Betânia desabafa com Ema e diz que tem vontade de largar tudo e voltar para sua família, porque pressente que vai desagradar a Deus novamente. Chega o dia do casamento de Betânia. Ela chora lembrando dos conselhos do pai e pensa em desistir.